Passando aqui para uma parte um bocadinho mais complexa, mais técnica, mas em que também o nosso objetivo é só ficar com algumas luzes destas partes mais matemáticas. Geralmente nós também já ouvimos falar muitas vezes do retorno do investimento, não é? Eu investi isto e tive um retorno de não sei quanto por cento. Estamos constantemente bombardeados com este tipo de conceitos. Mas como é que nós calculamos o retorno? Em que é que consiste o retorno de um investimento? Não é nada mais do que a percentagem que nós conseguimos obter, não é? Face ao valor que nós investimos inicialmente. E isto aqui acaba por ser uma noção de retorno mais simples, que é o tal retorno aritmético, que vocês podem ver aqui, onde nós calculamos, então, qual é que é o aumento do nosso investimento, quanto é que o nosso investimento aumentou ou diminuiu, neste caso teríamos um prejuízo em vez de um retorno, face ao valor de investimento que fizemos inicialmente. Por exemplo, imaginem que investiam 1000 euros e que, passado, por exemplo, um ano, passou para 1200 euros. O que é que isto quer dizer? Qual é que seria o vosso retorno? Neste caso, então, o vosso investimento aumentou 200 euros, dividindo aqui pelo valor inicial para calcular a nossa percentagem, multiplicando por 100 para apresentar o valor, então, neste formato, chegávamos a um retorno de 20%. Isto seria, então, o retorno anual que nós tivemos com o nosso investimento. Contudo, existe aqui uma segunda forma, geralmente mais correta, de calcularmos o retorno, que é através da forma de retorno geométrico, ou do inglês Compounded Annual Growth Rate, taxa de crescimento anual composta. Que é basicamente que reflete também o próprio conceito de juros compostos que nós acabamos de ver ainda agora. Em vez de nós calcularmos aqui qual é que é o retorno anual, uma média, nós aqui vamos calcular qual é que seria o retorno composto do nosso investimento ao longo de um determinado período. Mais uma vez, acaba por ser um bocadinho mais complexo, mas também é importante nós conhecermos este tipo de retornos. Neste caso, então, como é que nós vamos calcular esta fórmula? Para quem gosta mais de matemática, então nós conseguimos, com base na fórmula que vimos anteriormente, o valor final do investimento é igual ao valor inicial, ao valor presente, vezes 1 mais a nossa taxa elevado a n. Como é que nós conseguimos então calcular este nosso retorno composto? Basicamente nós precisamos de resolver esta expressão em função ao nosso r, que será este o nosso retorno. Como é que nós fazemos isso? Basicamente, podemos passar o valor presente, o valor inicial, para o outro lado, então fica 1 mais r elevado a n é igual ao valor futuro sobre o valor presente, ou o valor inicial. E agora, o que nós precisamos fazer é isto, para tirar este n aqui da potência, é como se colocássemos uma raiz de índice n em ambos os membros. Mais uma vez, vocês não têm de saber isto, são apenas alguns conceitos que podem depois até querer visitar mais tarde. Quando nós temos uma raiz e temos um número aqui com a mesma potência, podemos então tirar esta raiz e a potência, porque acabam por ser operações contrárias. Neste caso, então, ficamos aqui com uma raiz de índice n, deste lado. Aqui já ficamos apenas com 1 mais r, e até já posso tirar os parênteses. Quando nós temos uma raiz, nós também podemos passar uma raiz para a potência, basicamente colocando o índice da raiz no denominador. Então, chegamos a este resultado. Para chegar à fórmula que vocês veem aqui em baixo, basta-nos passar o 1 para o outro lado a subtrair. Então fica o valor final sobre o valor inicial, ou o valor presente, elevado a 1 sobre n, que é o número de períodos, menos 1. E chegaremos então assim à nossa fórmula que vem aqui em baixo.
Mais uma vez, eu sei que isto é um bocadinho complexo, não é? Mas acaba por ser importante também conhecermos e percebermos a relação que existe entre estas duas fórmulas. Se quiserem também, parem no vídeo para tentarem fazer vocês esta demonstração, chegarem da fórmula do juro composto, ou do valor temporal de dinheiro, até esta forma da taxa de crescimento anual composta. Porque é que esta forma é relevante? Imaginem que tínhamos assim um exemplo, em que investimos 1000 euros hoje e no final do primeiro ano acabamos com 2000 euros. Contudo, no final do segundo ano voltamos a ficar apenas com 1000 euros. Quer dizer que acabamos por ficar com o mesmo dinheiro que tínhamos inicialmente. Como é que nós podemos calcular o retorno considerando então as duas fórmulas que vimos agora? Ora bem, começando aqui pelo retorno aritmético, ou retorno simples, acontece que nós no primeiro ano tivemos um retorno de 100%, quer dizer que duplicámos o nosso dinheiro. Contudo, no segundo ano tivemos um prejuízo, porque basicamente os 1000 euros, acabámos com 1000 euros e tínhamos começado com 2000 euros, não é? Perdemos metade ou 50% do nosso investimento. Se fizéssemos uma média para chegar aqui ao retorno anual, então significava que tínhamos um retorno médio de 25% por ano. Contudo, será que isto faz sentido? Olhando para os valores em si, nós começamos com 1000 euros e acabamos com 1000 euros. Por isso, na realidade, o nosso retorno foi de zero. E isso acaba por ser mais corretamente refletido no cálculo do retorno geométrico. Neste caso, como podem ver, e se recordam da fórmula, nós temos o valor futuro a dividir pelo valor presente elevado a 1 sobre n menos 1. Neste caso, como o valor futuro e o valor presente são os mesmos, esta divisão dá 1. Qualquer número, o 1 elevado a qualquer número dá 1 na mesma. E no final de contas temos 1 menos 1 que dá 0. Neste caso, conseguimos ver então precisamente que o cálculo do retorno geométrico, quando nós consideramos aqui mais do que um período, mais do que um ano, por exemplo, mais do que um mês, etc., acaba por ser aquele cálculo que está mais correto e é este o cálculo que nós devemos usar, apesar de ao início parecer um bocadinho mais complexo, está bem? Mas neste caso então, nós conseguimos ver que o retorno geométrico reflete muito melhor a realidade, neste caso em que nós começamos com 1000 euros e acabamos com 1000 euros. Para além do retorno dos investimentos, também provavelmente já ouviram falar do risco, não é? Que nós, muitas vezes, então, quando queremos um retorno, um determinado retorno do investimento ou de alguma atividade, existe sempre um risco associado. Mais uma vez, aqui já entramos em algum detalhe que também não é relevante propriamente para vocês começarem com os vossos investimentos, mas é importante nós tentarmos aqui definir um bocadinho melhor o que é o nosso risco. Neste caso, o risco, e também passando aqui para a matemática, o risco é o desvio que nós temos dos nossos retornos face a uma média. Ok? Por exemplo, imaginem que vocês fazem um investimento numa determinada ação e investiram 1000 euros e acham que num ano vão conseguir ganhar 50 euros. Ok? Um retorno, por exemplo, de 5%. O que é que acontece? Vocês, muito provavelmente, não vão ganhar exatamente 50 euros. Podem ganhar 70, podem ganhar 20, podem ganhar 200, podem perder 50 euros. Então, esta dispersão de resultados possíveis face ao valor esperado é aquilo que nós chamamos de risco. Está bem? Por outras palavras, mais matematicamente, e esta acaba por ser a medida que é mais usada em termos matemáticos, costumamos usar a medida do desvio padrão, que é dada aqui por esta fórmula, um bocadinho complexa, que não vale a pena nós entrarmos em muito detalhe, mas de forma geral temos aqui a nossa média, o nosso retorno esperado do nosso investimento. Neste exemplo, imaginem que era os 50 euros, e aqui temos o retorno efetivo, não é? Que pode ser mais, pode ser menos. Se nós investimos com o objetivo de recebermos 50 euros
e no final recebemos 55 euros, ou 45, ou 47, ou 52, estes valores acabam por estar muito próximos do valor que estávamos à espera de receber. Então, geralmente, este risco acaba por ser reduzido. Contudo, se investirem numa ação muito mais volátil, isto é, que o preço sobe e desce muito, provavelmente, em vez de receberem 50 euros, podem receber 200 euros, podem receber até 500 euros, mas também podem perder 300 euros, 500 euros, ou até o dinheiro todo que investiram. Neste caso, então, dizemos que o risco é muito maior do que o primeiro exemplo que apresentei agora. Porquê? Porque o desvio do retorno efetivo pode ser muito grande face ao retorno esperado, ao retorno que vocês inicialmente estimavam ter. Mesmo que o retorno seja positivo, ok? Mesmo que vocês esperavam receber 50 euros e receberam 500, ok, isso é positivo. Mas não deixa de ser arriscado. Não deixa de ser muito arriscado. Isto é um conceito muito importante, está bem? Por exemplo, e acaba por ser o que está na base até de criptomoedas e coisas assim, vocês podem ter de facto um retorno muito elevado. Contudo, o risco não deixa de ser elevado também. Okay? É sempre importante vocês terem em atenção que o risco e o retorno, como nós falámos na primeira aula, andam sempre de mãos dadas. Então, é através desta fórmula que nós costumamos calcular o risco de um investimento ou de um portfólio de forma um bocadinho mais matemática. Novamente, não vale a pena entrarmos em muito detalhe, mas o que temos aqui é basicamente todos estes desvios dos nossos retornos face à média, e levamos ao quadrado para que fiquem todos positivos, e depois acabamos por fazer uma média destes desvios face à média. Pronto, eu sei que acaba por ser um conceito um bocadinho estranho, mas se quiserem também ler com mais calma, tenho aqui também até um exemplo de um cálculo. Imaginem que tínhamos um investimento com estes retornos anuais e calculamos aqui uma média. E queremos calcular qual é que é o desvio padrão deste retorno. Basta-nos então fazer cada um destes retornos, por exemplo, 8% menos a média, mais, este é o símbolo de somatório, que usamos em matemática para indicar que queremos somar neste exemplo, todas estas subtrações dos retornos face à média, elevados ao quadrado. É o que fazemos aqui, somamos todas estas diferenças ao quadrado, fazemos a raiz quadrada, dividimos por 5 e então chegamos a este valor 0,87. Como podem ver aqui, os retornos acabam por estar muito perto uns dos outros, então estávamos à espera de um desvio padrão, de um risco relativamente reduzido. Como é que vocês podem usar isto na prática e sobretudo, sem usar aqui a fórmula? Basicamente, imaginem, isto é importante para conseguirem comparar dois ou mais investimentos. Neste exemplo, imaginem que temos um investimento A, que tenha um retorno de 10%, e um investimento B que tenha o mesmo retorno anual. Contudo, o investimento A tem um desvio padrão de 5%, enquanto que o B tem um desvio padrão de 20%. O que é que significa este 5 e este 20? Não interessa muito para aqui, mas de forma geral, quanto maior for o desvio padrão, maior é o risco do investimento. Por isso, neste caso, e se formos racionais, e se quisermos diminuir o risco também do nosso investimento, se o retorno médio esperado para ambos os investimentos é de 10%, então faz sentido investir no ativo que tem menor risco, porque assim nós garantimos ou temos mais certeza que iremos ter aquele retorno. Para finalizar aqui, temos mais um conceito que é importante e também um conceito um bocadinho mais avançado, que é o conceito de correlação e diversificação. Isto acaba por ser importante quando nós começamos até a aumentar um pouco o nosso portfólio de investimentos. E qual é que é aqui a mensagem mais importante desta parte? Basicamente, os investimentos que nós fazemos podem estar relacionados uns com os outros. Tanto podem estar relacionados de forma positiva, isto é, quando um investimento aumenta ou quando os retornos do investimento são positivos, o outro também serão positivos.
ou então podem estar relacionados de forma negativa. Isto é, quando um investimento, ou o retorno de um investimento aumenta, o retorno do outro vai diminuir. Como é que isto, para que é que isto nos interessa? Porque quando nós criamos um portfólio de investimentos, isto é, quando investimos em vários ativos, nós devemos nos preocupar não só com o comportamento individual de cada um dos investimentos, mas também com o comportamento do nosso portfólio como um todo, em que o nosso objetivo, dependendo dos casos, mas geralmente é ter o maior retorno possível com o menor risco possível, que acabamos de falar há pouco. Esta relação entre os investimentos acaba por ser então importante porque, como nós queremos aumentar o retorno, mas também diminuir o nosso risco, o facto de nós termos investimentos que estão relacionados de forma negativa, isto é, quando um aumenta o outro desce, quando um desce o outro aumenta, faz com que, no final de contas, eles se anulem uns aos outros. Isto é, o risco que nós temos de um investimento acaba por ser compensado pelo outro. Imaginem um exemplo prático que no momento em que estou a gravar este vídeo ainda está aí em vigor, que é a guerra no Irão, que tem afetado o preço dos combustíveis. Vocês, para evitarem possíveis prejuízos no futuro, não é? E para estabilizarem até os retornos dos vossos portfólios, o que vocês podem fazer é, por exemplo, tentar procurar empresas que, por um lado, beneficiam do aumento do preço do petróleo e outras empresas que acabem por ser prejudicadas um pouco por este aumento de preços. Por exemplo, temos, de um lado, as empresas que produzem e que refinam o petróleo e depois vendem, que geralmente acabam por beneficiar do aumento do preço do petróleo. Por outro lado, temos empresas como companhias aéreas que têm de comprar derivados de petróleo, não é? Combustível para os aviões, por exemplo, e que quanto maior for o preço do petróleo, maior é o custo para elas, então elas geralmente não beneficiam destes aumentos de preços. De forma geral, o que é que, então, se vocês investirem nas suas ações, o que é que vocês podem esperar? Podem esperar que, quando o preço do petróleo aumentar, o valor, então, das ações, ou o preço das ações das empresas que refinam e vendem o petróleo vai subir, não é? Porque elas beneficiam deste aumento de preços. Contudo, o preço das companhias aéreas, por exemplo, vai diminuir. No final de contas, como vocês têm retorno de um lado e um prejuízo do outro, o vosso portfólio como um todo vai ter um retorno relativamente mais estável. Provavelmente não tão elevado como se investissem apenas nas empresas de refinaria ou de venda dos derivados de petróleo, mas também não vão ter tanto risco. E é aqui que surge então este conceito de correlação. Matematicamente é calculado então aqui por esta formulazinha que vem aqui, que inclui os desvios padrões, neste caso estamos a falar só de dois ativos, X e Y. Temos então o desvio padrão que vimos há pouco dos dois ativos, que já sabemos calcular, e temos aqui um conceito que é a chamada covariância. A fórmula acaba por ser idêntica à do desvio padrão, mas usada para dois ativos. Nós não vamos entrar aqui em detalhe porque, na prática, nós também muito dificilmente iremos aplicar estas fórmulas manualmente. Geralmente usamos até ferramentas como o Excel. Aqui a ideia, então, é que esta correlação, este valor que nos é dado por esta fórmula, vai ser um valor que nos indica se dois ativos, neste caso, X e Y, estão relacionados de forma positiva, negativa e qual é a força desta relação. Porque este valor, esta correlação, que é dada aqui por esta letra, vai estar entre menos 1 e 1, em que valores perto de menos 1 significam que o X e o Y têm uma relação negativa e forte, quer dizer que quando, por exemplo, um desce 10%, o outro também desce aproximadamente 10%, quando um sobe, desculpem, aqui é negativo, por isso eles evoluem no contrário, quando um desce 10%, o outro sobe quase 10%, então eles evoluem de forma
negativa, quase o espelho um do outro. E quando a correlação está perto de 1, quer dizer que eles têm uma relação positiva também muito forte. Neste exemplo, quando um sobe 10%, o outro sobe mais ou menos 10%. Quando um desce 10%, por exemplo, o outro também desce aproximadamente 10%. E nós conseguimos ver aqui, graficamente, algumas destas correlações. Como podem ver aqui, imaginem que tinham o X e o Y, e cada um destes pontinhos representava então os retornos destes dois ativos. Como podem ver aqui, acabamos por ter uma relação positiva, em que os pontinhos acabam por estar muito perto uns dos outros. Quando um sobe nesta percentagem, o outro também sobe. Aqui continuamos a ter uma relação positiva, mas com os pontos mais afastados. Aqui já temos um coeficiente de correlação nulo, isto é, não existe aqui uma relação muito clara entre os retornos de cada um dos ativos. E aqui temos os mesmos exemplos, mas para valores negativos, em que quando o retorno de um sobe, por exemplo, imaginem que o x está aqui, o y aqui, quando o retorno do x sobe, o retorno do y é cada vez menor. Mais uma vez, quanto mais próximos os pontos estiverem aqui desta relação, quer dizer que esta relação é mais forte, então o coeficiente é maior, neste caso, mais perto de menos 1. E a mensagem aqui importante, para além de toda esta matemática, é que ativos com menor correlação podem ajudar a reduzir o risco então do nosso portfólio, quando pensamos num portfólio como um todo. Porquê? Porque, mais uma vez, quer dizer que quando um ativo tem um retorno positivo, o outro provavelmente vai ter um retorno menor e acabam por se complementar melhor um ao outro, e o nosso portfólio acaba por subir sem grandes oscilações. Pronto, isto, obviamente, que o interesse depois vai depender um bocadinho dos vossos objetivos enquanto investidores. De forma geral, eu sei que esta foi uma aula um bocadinho mais intensa, um bocadinho mais matemática, mas existe aqui alguns conceitos importantes a retermos. Desde logo o valor temporal do dinheiro, não é? Que, de forma geral, o dinheiro vale mais hoje do que se for a mesma quantia no futuro. Essa ponte é feita através do juro. Vimos também que nós conseguimos calcular dois tipos de juros, os simples e os compostos, sendo que os compostos acabam por ser aqueles mais relevantes e que no longo prazo acabam por justificar, acabam por levar a valores substancialmente maiores, devido ao efeito exponencial de crescimento. Também falámos aqui conceitos como o risco, o retorno e o conceito de correlação, não é? E da importância que isso tem para quando nós queremos constituir um portfólio. O facto de termos ativos com correlação negativa ou baixa correlação pode fazer com que o risco do nosso portfólio como um todo seja menor, sem necessariamente afetar o retorno de longo prazo. Espero que tenham gostado aqui desta aula. Se precisarem também de rever a aula, voltem a rever. Dúvidas que tenham também deixem nos comentários. E assim, na próxima aula já vamos começar aqui a falar de conceitos mais diretamente relacionados com as ações em específico. Contudo, mais uma vez, estas aulas introdutórias que temos feito, tanto a aula de economia como esta, acabam por ser importantes para depois vocês terem mais conforto com os vossos investimentos no futuro. Por isso, vemo-nos na próxima aula.